PHP Spycast, uma subvenção. Developers, 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 developers. 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 É com Hello World, galera. Aqui é o Rafael Doms e a África não é logo ali. Isso aí, aqui é o Augusto e blá 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 uísca sachê. Aqui é Guilherme Blanco e papel um lixo. Isso aí, galera. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Hoje a gente tem como convidado o Guilherme Blanco. Guilherme Blanco. Que está aí para a gente começar hoje a falar sobre PHP 5.3. Yeah. Grande mudança, muita espera, né? Isso. E vamos ver no que dá. Então, antes de qualquer coisa, vamos dar uma lida aqui nos nossos recados. Isso aí, Augusto. Vamos para a primeira leitura de recados e fails aqui do PHP Spycast. Isso aí. Então, só para passar a ideia pro pessoal, essa área aqui a gente vai estar lendo os e-mails que vocês enviarem, a gente vai estar falando um pouquinho recados atuais, coisas que não foram ditas no cast, e falar um pouquinho dos erros que a gente cometeu nos últimos casts. Inclusive, acho que a gente pode começar por aí, né? Por um que não era para ter tido erro nenhum, né, cara? Pois é, né? Justamente o nosso primeiro podcast que foi só um teste, eu já cometi um fail logo no começo. O Sean Coates, que eu falei que estava no Yahoo e no Dig, não está em nenhum dos dois. Não tem nada a ver com isso. Ele está trabalhando para a OmniTI, onde também trabalha o Chris Shiflett. A OmniTI é uma empresa que tem mais ou menos a mesma função que a iBuildings, não tem? É por esse caminho, mas não tanto quanto a iBuildings no senso de formadora de programadores PHP. Eles são mais uma consultoria, né? Ela realmente ela justamente tem esse esquema de ser um centro de treinamentos também da Zend. Ela é representante Zend na Europa. Interessante. Certo. Uma coisa também, bom, acho que o único fail foi esse, né, do outro cast. Se alguém notou alguma outra coisa, mandem e-mails aí. Nosso canal de comunicação principal entre vocês e o PHP Spycast é o e-mail phpspcast@phpsp.org.br ou, né, usando a tag PHP Spycast pelo Twitter, que a gente vai estar filtrando aí todas as mensagens. Então, para quem não sabe o que é tag, para quem não sabe o que é Twitter, bom, Twitter eu não vou explicar. A tag é só você colocar o joguinho da velha, PHP Spycast no meio da mensagem, lindo, a gente pega. Exatamente, a gente está monitorando tudo isso, inclusive quem está no Twitter pode aproveitar e acompanhar tanto a gente quanto o PHPSP. O PHPSP está no Twitter como @PHPSP. Quem quiser me seguir é só procurar @rdoms. O Augusto também está lá, né? Isso aí, eu tô como @AugustoHP, né? Mas a gente vai colocar aí os twitters de todos os integrantes aí, de um pessoal para vocês seguirem aí, né? Isso, e quem quiser também, acho que é interessante. Vamos ver se a gente consegue montar ainda esse mês um diretório lá, uma página no PHPSP com o Twitter da galera, né? Para todo mundo seguir. Boa ideia, vamos olhar isso aí. Outro canal de comunicação importante pra gente é justamente o canal no IRC, né? Isso aí, mais especificamente na rede Freenode, né? IRC, quem não conhece, é um protocolo de chat bem antigo, né? O IRC. Mas ainda hoje o pessoal usa muito ele, o pessoal do PHP principalmente. Todas as discussões de internals, além da lista, elas são feitas, né, em cima do IRC, inclusive na mesma rede. Inclusive, como a gente comunicou isso já no último cast, né? Então a gente criou o nosso cantinho lá. E essa semana agora a gente teve uma novidade, né? A ilustre Megan Fox está no nosso canal. Isso aí. Infelizmente não é a Megan Fox que todo mundo quer, mas a gente tem agora um bot. Ela não é... vamos explicar, que não é a Megan Fox, porque eu proíbo ela de se comunicar com o resto do mundo, né, cara? Eu não gosto... gosto que ela seja... Enfim, a Megan Fox é uma instância da Ferg, que um bot para IRC feito em PHP 5, escrito pelo Matthew Turland. E, bem, eu peguei esse código, a gente está rodando ele no nosso servidor e ele está lá no canal agora. E, bem, a ideia é que agora com esse bot presente a gente consiga interagir mais o canal com o site.
Então a gente já está trabalhando aí num plugin que vai estar mostrando todos os logs do site, né? No site, tudo que acontece no canal vai estar aparecendo no site. E em breve a gente vai interagir mais das funções que ela tem, porque ela tem um monte de função. Quem quiser conhecer, entra no canal aí, a gente passa o link do manual, a gente conversa com vocês e justamente aproveita. Inclusive ela pode responder para você, por exemplo, você quer saber como usar a função ArrayFilter, entra lá no canal, digita PHP, espaço, ArrayFilter, e ela prontamente vai te responder com a sintaxe da função e tudo mais. Então é bem interessante e ajuda bastante quem tem dúvidas com essas e com, por exemplo, o domínio .ta é da onde? Pergunta para ela que Eu te falo. sabe de tudo. Isso aí. Só ressaltando um pouquinho a função do IRC, né? Por que a gente criou o canal? Não é para concorrer diretamente com a lista de discussão. A lista de discussão vai continuar, a gente não tem nenhum plano e nem pretende futuramente acabar com a lista, nem nada, que só a gente escutou de umas pessoas. O intuito do canal IRC é justamente para integrar mais as pessoas, entendeu? Lógico que você pode entrar lá, tirar uma dúvida, se você precisa de uma coisa mais urgente, entra lá, sempre vai ter gente lá, né? Isso, a ideia do canal PHPSP nada mais é do que a mesma ideia por trás do, quem não conhece, o canal PHPC, que é o PHP Comunidade. E é justamente assim, não é um canal onde você precisa falar sobre PHP, e sim um canal onde você pode ir conversar sobre os mais diversos assuntos com as pessoas que trabalham aí com o PHP. Então não é, a gente não está removendo nenhum canal de comunicação, e sim a gente está adicionando mais uma opção aí para os membros interagirem e trocarem ideias. Isso aí. Quem tá sempre lá é você, né, Dons? Eu tô um pouquinho afastado por causa do serviço, não tô conseguindo entrar. Geralmente você vai achar eu, o João Wagner tá sempre por lá, nosso parceiro, o Ivan também aparece bastante. E a gente tem algumas figuras como o Renan também tá frequentando bastante, né? O Renan que, inclusive falando do Renan, ele tá promovendo aí o encontro Cake de PHP. Cake. Quem quer saber mais, tem um post aí no nosso site já falando sobre isso. Com certeza é algo a se apoiar e conferir. Só para quem não sabe, o Cake PHP é o que o Rails é pro Ruby, né? Ele tem o mesmo... o conceito dele é portar as coisas do Rails pro PHP. Exatamente. Bem legal, cara. Eu já uso ele bastante, eu gosto bastante. Fazer freelance e ganhar um dinheirinho fácil, ele é show. Sempre bom, né? É isso aí, cara. Acho que o do IRC é isso aí. Um cara que tá sempre lá também é o Felipe Pena, né? Felipe Pena aparece bastante. Felipe Pena. Felipe Pena, inclusive o Guilherme Blanco, ele tá entrando bastante no canal. Quem tiver dúvidas de Doctrine aí, quiser pentelhar o Guilherme Blanco, ele tá sempre por lá, é fácil de achar. Facinho. Falando em iniciativas aí da comunidade, eu quero só parar para mencionar aqui o PHP Counter, que é a iniciativa lá do Silvano e do Galvão, que é um censo, né, dos programadores PHP do Brasil, salário, faixas de formação, várias informações interessantes que a gente realmente não tem e a gente precisa saber da nossa comunidade hoje, né? É isso aí. Rola muita polêmica do pessoal, porque tem muito dado pessoal, né? Muita gente fala, eu não quero colocar meu nome e divulgar o meu salário, por exemplo. Mas é que assim, pra gente que conhece já tanto o Galvão quanto o Silvano, né? Isso. É muito fácil pra gente cadastrar lá, porque a gente sabe que ambos são duas pessoas muito confiáveis e muito idôneas, né, naquilo que eles fazem. Com certeza. E vale ressaltar outra coisa também, Augusto. Por enquanto, o que está acontecendo agora com o PHP Counter é um pré-lançamento. Eles estão justamente fazendo um tease aí no mercado para pegar alguns dados de antemão. E que, na verdade, o lançamento oficial disso vai ser na PHPConf desse ano, aqui no Brasil, em novembro. E aí sim, eles vão entrar com um sistema de forma a realmente garantir que as suas informações fiquem realmente isoladas, os dados pessoais, os dados estatísticos. Então, eu acho que não existe nenhuma paranoia nesse aspecto. Não, cara, não tem paranoia nenhum. Isso aí é legal pra gente saber e ajudar os grupos regionais a fornecer mais informação, né? Por exemplo, quanto que um programador júnior tá ganhando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, entendeu? Isso, especialmente para quem nunca sabe, né? Quanto que eu vou cobrar num site, quanto que um
uma pessoa normal ganha por hora de trabalho. E outra coisa para a gente é importante também, para a gente saber a base dos nossos membros, né? Então, a maioria dos nossos membros não sabe orientação a objeto, vamos então investir em palestras de orientação a objeto. Inclusive, falando em orientação a objeto, eu acho que você vai dar um curso semana que vem, é isso? Eu faço parte agora do time de spam da Tempo Real. Semana que vem, sábado, dia 23, eu vou estar dando um curso na Paulista pela Tempo Real Eventos, né, que é a mesma empresa que promove a PHP Conf, aqui no Brasil, sobre orientação a objetos, né? Bacana, eu acho que realmente a orientação a objetos é algo bem importante. Quem não tiver por dentro ainda, vale a pena fazer o curso aí, conversa com o Augusto, que eu garanto, é um cara que sabe a maioria das coisas que fala. Né? Cara, o Anderson me chamou esse curso porque na PHP Conf do ano passado a gente tava brincando que eu falei, cara, você não fica de saco cheio de ficar vendo palestra que os caras ensinam orientação a objetos, só que eles falam de cachorro, de feijoada, essas coisas, né, cara? Eu falei, pô, cara, é verdade, né, bicho? Todo mundo usa esses exemplos, mas ninguém mostra, por exemplo, uma página, ninguém mostra implementação mesmo. Aí surgiu a ideia desse curso aí. Muito bom. Acho que uma última coisa importante se mencionar aí, estamos chegando aí perto do FISLI. Isso, Feira Internacional o 10º aniversaríssimo da Feira Internacional do Software Livre. Para quem nunca foi no FISLI, você gasta um dinheiro, né? Porque é fora de São Paulo, pra gente aqui ficar lá em hotel lá não é barato, entendeu? A diária em torno de 100, 200 reais, dependendo do hotel que você pega. É uma semana, então vai uma graninha. Mas vale cada centavo, cara. Vale cada centavo. Pra gente que gosta do mundo open source aí, meu. Ano passado, inclusive, a gente teve a presença do Rasmus no evento, né? Isso aí, o Rasmus Erdorf ele palestrou, eu não lembro, cara. Não palestrou no passado. Sim, não, ele palestrou, foi justamente sobre, se eu não me engano, foi vulnerabilidades de sites, coisas assim. E me falaram que a interação dele com a plateia foi muito boa, inclusive. Foi, cara. Até eu lembro que depois lá, os caras pediram autógrafo pra ele, o cacete A4, meu. Tudo vergonhoso. Enfim. Agora, a gente mencionou no último cast o PHP Brasil Comunidades, né, o PHPBC, e justamente o PHPBC reuniu todos esses grupos regionais e a gente está aí com uma proposta inédita para esse ano no FISA. Isso aí, no FISA a gente vai estar com uma ilha lá no espaço de comunidades, né, do FISLI, lá, a ilha do PHPBC. Então vão estar todos os grupos regionais lá. Por que isso é legal? Você não conhece, você tem um amigo, sei lá, do Nordeste, do Sul mesmo, a gente vai conseguir direcionar as pessoas para os grupos regionais, entendeu? Que vão fazer eventos locais. Que a gente vai ter um evento grande no Nordeste agora, entendeu? Então isso é legal porque a gente direciona cada usuário para o grupo regional, entendeu? Para o grupo dele. Ele se acha melhor e no final todo mundo ruma para a mesma direção, né? Como um grande grupo de comunidades aí. E é legal, no final depois a gente pode todo mundo tomar cerveja. Certeza. E outra coisa que eu já ouvi bastante dos líderes falando é justamente a presença das camisetas de cada um dos grupos, né? Isso aí, você vai poder vestir a camiseta PHP. E a gente tá bolando um negócio legal, cara. A gente não tá bolando pijama, não. Isso, não. Eu acho que se tudo der certo, a gente vai estar levando aí a nossa nova marca que vocês escolheram. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. É verdade, né, cara? A gente tá agradecendo. É verdade. E a gente vai tentar levar justamente pro FISI a camiseta do PHP SP para todo mundo poder carregar no peito essa nova ideia. Isso aí. Só uma última coisa, cara. Quem não conhece a PHP Conf, por favor, entra no site phpconf.com.br. É o maior evento da América Latina sobre PHP. Exatamente. Como muitos disseram, se você não foi, vá. É um ótimo evento, tanto para iniciante quanto para o pessoal avançado. O network não tem nem o que discutir, né? Com certeza. E o Call for Papers está aberto. O que é o Call for Papers, para quem não sabe? Você tem uma palestra legal, preenche os dados lá e envia. Vai passar por um time de avaliação. Se você for... Se o assunto da palestra for válido e tudo mais, você é convidado a palestrar lá. Não precisa ser nenhum expert, só você colocar um assunto legal lá, se você souber de alguma coisa legal, manda. Não custa. Vale a pena tentar. Com certeza
quem já foi no evento. Eu participei no primeiro ano como congressista, no segundo ano eu botei na minha cabeça e falei, eu vou voltar como palestrante, e assim começou a minha saga. Eu palestrei em todas as PHP-Confs até então, depois disso, né? A gente está chegando aí na 4ª edição, vale realmente a pena conferir o evento. O Galvão, do PHP Counter, que a gente mencionou, é o organizador de conteúdo, então ele está realmente garantindo que a gente tenha um conteúdo bacana, e esse ano a presença internacional está prometendo bastante, hein? O pessoal lá fora tá de olho muito aberto em cima dessa PHP Conference, cara. Com É o certeza. 4º ano, ela vem crescendo todos os anos, assim, exponencialmente. E esse ano parece que vai vir um pessoal legal lá de fora, cara. O pessoal tá bem interessado. Esse ano realmente vai ser interessante. Inclusive, eu vou ter a oportunidade semana que vem de estar falando com esse pessoal. Semana que vem não, essa semana agora que o cast está sendo lançado. Eu já devo estar, neste momento, em Chicago. E eu vou justamente fazer contato com algumas dessas pessoas na PHP Tech, justamente para estar chamando esse foco para a gente aqui no Brasil e mostrar que a gente está aqui para coisa séria, né? Pra Enterprise mesmo. Vamos levar nada de sobrinho não na jogada. E mais uma coisa, aproveitando que o Dom está em Chicago, quem quiser mandar e-mail pedindo Wii, PlayStation 3, só mandar e-mail para phpcast@phpsp.org.br, ele traz tudo. Tá fácil. Se tiver algum tio na alfândega para me liberar, então melhor ainda. Então é isso, galera. Vamos aí pro nosso cast sobre PHP 5.3, que tá genial. E fica a dica, quando terminar, não acabou. Escuta mais um pouco, hein? Isso aí, aproveitem. Então, antes de mais nada, eu queria pedir pro Guilherme falar um pouquinho sobre quem ele é, só pra gente ter uma noção aqui do quem é nosso convidado. Tá bom. Eu sou Guilherme Blanco, eu sou desenvolvedor, trabalho junto com o Doms, tem que aturar ele o dia inteiro. Além disso, eu trabalho em alguns projetos open source, como Doctrine, Symfony, tenho dado uns pitacos ultimamente no Zend Framework. Sou o cara que desenvolveu o suporte do Windows no PHP lá, o site, windows.php.net. E agora, nesse mêsinho aí, vamos ver o que eu consigo fazer na parte da PDO aí, que estão me convidando para trabalhar nessa praia. Aproveitando isso, cara, você podia já tacar o SPL Fast Array já dentro da PDO, hein, velho? Então. Essa ideia pode ser muito interessante daqui para frente. Se tudo der certo, eu vou dar uma mãozinha aí nas melhorias da PDO que vai sair para a versão 6 do PHP. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chupa a cana e ia subir ao mesmo tempo ou você não consegue ainda? Então, cara, tô praticando isso, já consegui algumas vezes, mas é muito foda, velho. O Guilherme, ele secou a África. Então. Pra quem não sabe, eu e o Guilherme, a gente acabou de passar um mês na África do Sul, que é até por isso que atrasou o podcast, foi essa zona toda. E eu garanto pra vocês, a África não é logo ali e ela não tem internet. Além disso, eu achei que tivesse bastante álcool na África, mas tem mais do que eu podia imaginar. Não consegui beber a África inteira. Aí ele tentou, viu? Mas a marula, você conseguiu acabar pelo menos as amarulas de lá? Cara, tomei de tudo lá, viu? Até Jägermeister. Tomou no também, tá? Isso não consegui, não. Sensacional. Mas então, galera, a gente tá aí na iminência do lançamento. Hoje, inclusive, saiu o Release Candidate 2, né? O RC2. Atrasado, mas saiu, né? Atrasado, bem, mas a gente tá perto. A previsão é dia 7 de maio, né? Então. E hoje é 7 de maio. Não, mas a previsão foi mudada com o tempo, né? Ela é pra ter saído um mêsinho atrás. Né? Na realidade, era porque tava dando umas pala lá no suporte do Windows, e aí o PR pediu para atrasar mais uns 3 dias, se possível, porque eles não estavam conseguindo completar tudo a tempo e a previsão não ia conseguir acertar o deadline. É interessante a gente mencionar isso, que realmente a Microsoft esse ano ela deu um passo para frente e ela está investindo pesado no PHP, né? Isso é verdade.
Começaram no finalzinho do ano passado, quando eles organizaram um evento fechado dentro do headquarter da Microsoft, lá em Redmond, e fizeram um evento único exclusivamente sobre PHP e com os cabeças do PHP, inclusive. Sim, sim. Inclusive, esse foi aquele que você foi convidado, mas os Estados Unidos não deixou você entrar, né? Pois é. Os negros enrolaram 8 semanas para mandar o passaporte, quando o prazo máximo era de 10 dias. Aí a gente só teve como representante o senhor Manuel Lemos, Isso. que foi lá falar um pouquinho sobre o PHP Classes. Exatamente. Mas não vamos discutir sobre isso agora, né? A gente vai... o que vocês iam esperar de mim era xingar o PHP Classes, mas acho que todo mundo sabe a minha posição em relação ao PHP Classes. Eu não vou reforçar mais que ele é uma merda, né, cara? Mas beleza. Mas vale dizer, então, que realmente tem muitas participações dentro da Microsoft, como o Pierre Joy, que quem não conhece é uma pessoa interessante para se conhecer. Ele trabalha com a Microsoft, não na Microsoft, até onde eu sei. E ele é um dos caras que está empurrando aí um monte de novidade para melhorar o suporte do PHP dentro da Microsoft, né? Então, esses web servers todos que estão saindo da Microsoft, eu acho que isso é um grande avanço para o PHP invadir aquela área do pessoal que, eu sou um shop de Microsoft, eu só uso o servidor Microsoft, e aí, como é que faz? Então, tá dando essa opção para o pessoal para... Tá, beleza, tem um servidor Microsoft, mas pelo menos não usa o ASP, usa o PHP, que isso já tá... O interessante citar, Dons, é que a Microsoft ela não está investindo no PHP só, no desenvolvimento do PHP. Ela está mudando o IIS para suportar melhor o PHP, entendeu? Para melhorar o suporte do IIS no PHP. Sim, ela está investindo em suas próprias ferramentas. Né? Esse que é o lance, porque o suporte de PHP dentro do IIS é cara, para não falar outra coisa. Não só isso, as IDEs dela também estão recebendo um grande trabalho justamente para suportar melhor o PHP. Principalmente agora o Visual Studio, que está com uma versão nova do Phalange, suporte do Phalange, e está bastante interessante até. Eu estou inclusive pensando, cogitando a possibilidade de botar um Windows numa máquina aqui. Não, numa máquina não, aí já é demais, coloca numa VM. Convenhamos, Guilherme, você não está cogitando, você passou o dia inteiro comprando essa porra que eu vi. Pois é, eu passei o dia instalando o Visual Studio e tudo mais. Não, ele instalou um arquivo de 100 MB e o negócio baixou tipo 30 GB de update. Não, a cada vez que eu abri o Windows Update aparecia mais 7. Cara, eu lembro uma época que eu tava... Eu cheguei a testar esse suporte aí do Visual Studio, né, de PHP. Bem legal, cara. Ficou bem legal mesmo. Mas, cara, eu não lembro o botão, velho. Mas tem um botão que se você clica, você trava tudo, velho. O bichinho fica uns 10 minutos ali. Ele dá um travei animal e fica lá, cara. Aí ele volta. Bem, então, vamos só estabelecer uma base aqui, para quem não tá... há um tempo atrás, o grande hype do PHP era todo mundo falar do PHP 6. PHP 6, PHP 6, e de repente agora todo mundo fala só do PHP 5.3. Para quem não acompanhou tudo que aconteceu de lá para cá, isso deve fazer mais ou menos um ano e pouco, o que aconteceu foi o seguinte: o PHP 6, o grande carro-chefe que todo mundo esperava, era justamente o Unicode, que está dando um puta trabalho. Quem está tocando isso é o Andrei Smirsky, que é o criador do Smart também, que teve aqui ano passado, aqui no Brasil. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles adiantaram todas as outras features que eles queriam adicionar só no 6 para essa versão 5.3, e deixaram só o Unicode para entrar na 6. Então, por isso que é tão esperado o 5.3, porque ele realmente está trazendo tudo aquilo que a gente queria botar no PHP de importante, né? Menos o Unicode. Menos o Unicode. A verdade toda do negócio é que os caras fizeram a coisa toda e quando saiu o Unicode lá, os caras foram testar, acharam uma de bug e falaram, fudeu. Viram que o buraco era mais embaixo e decidiram adiantar o que já estava funcionando razoavelmente bem. Isso aí, disso tudo, a maior novela do 5.3 que a gente pode acompanhar, então, foi logo no começo, que é uma pequena coisa chamada separador de namespaces. Isso que é interessante, né, cara? A novela não foi implementação de namespace nem nada do tipo. A novela foi toda por causa do separador. Só do separador, do caractere que
ia separar uma namespace da outra. Para quem não sabe, o separador que venceu no final da discussão é um separador Windows-like, né? Aquela barra invertida do Windows, que não foi muito bem aceita por todo mundo. Rolou brigas de vamos fazer fork do PHP e caramba. Não rolou briga, eles fizeram fork, né? Sim. Se eu não me engano, foi até o Christian Esser, né? Foi o Stefan Esser que fez o fork. Mas assim, o principal problema que rolou é porque tem alguns países lá do leste europeu que não tem a barra invertida no teclado. Aí os caras simplesmente têm que copiar o símbolo de algum lugar e sair usando, né? Ou apertar Alt e o código. O bom é que ele está totalmente sendo reescrito com Unicode para suportar todas as línguas, e aí bota um separador que não tem metade dos teclados. Pois é. Mas o principal motivo, né, da escolha desse separador, ele veio um pouquinho mais de trás, porque caiu num determinado ponto onde ninguém mais conseguia resolver os problemas de resolução de escopo de namespace e, efetivamente, de uma classe. Chegou um determinado momento onde você não sabia mais se você estava simplesmente chamando um método estático ou se você estava efetivamente chamando uma classe. Um pouquinho de background, é interessante lembrar quais eram as opções, né? Porque inicialmente o separador de namespace era o mesmo separador usado para chamar método estático de classe, né? Isso. Sim, né? Que é o dois pontos, né? Isso. Conhecido como... Pademin Nekodatain. Esse mesmo. Mas acho que um pouquinho mais de background aí, eu acho que tem muita gente por aí que está meio perdida que não sabe exatamente o que são namespaces. Então acho que é importante explicar que o namespace nada mais é do que uma forma de você agrupar classes de uma mesma região, de uma mesma função, em uma pasta, né? Como se fosse virtualmente uma pasta. Então digamos, por exemplo, que Zend Framework seria um namespace, e lá dentro você tem um autoloader, você tem um bootstrap, ou que seja, essas coisas todas. E por isso esse problema do escopo, né? Porque você chamaria isso usando o nome do namespace, dois pontos, o nome da classe, e aí o método. Se fosse um método estático, você vê que a coisa começa a ficar embaralhada. Esse dois pontos é estático, dois pontos namespace. Isso. E daí surgiram essas opções diferentes que foram debatidas, né? Explicando um pouquinho melhor a namespace, né? A namespace no PHP é a mesma coisa que os packages no Java, né? A vantagem principal delas está para os frameworks e para os frameworks, né? E para as bibliotecas que nem o Doctrine, né? De ORM, por exemplo. A gente não precisa se preocupar em ter um nome de classe único, por exemplo, que nem o Zend Framework. Se ele tivesse sido desenvolvido depois do PHP 5.3, a gente não ia ter sempre o prefixo Zend underline em nome de todas as classes, né? Zend Loader, Zend Filter, Zend Form e por aí vai. A gente estaria reduzindo o nome de cada classe e botando isso tudo dentro de um namespace, né? Isso, você evita conflito. Você dá lá o use, a namespace do Zend, e daí pra frente você vai sempre usar as classes que estão dentro da namespace Zend, né? O que é interessante quando você pega, por exemplo, um Zend Services Search do CN Item, que é um nome gigante. Exatamente. É uma resolução elegante, mas, como eu disse há um tempo atrás, isso aí, apesar de ser uma feature muito importante, muito legal e muito bem vista por todo mundo, não é nada que vá salvar o mundo do desenvolvimento, né, cara? Sim, não, isso está só levando o PHP a um nível já das linguagens mais estabelecidas anteriormente, né? É mais uma ferramenta para a gente estar usando. Alguém lembra quais eram os separadores que estavam sendo votados? Porque eu acho que o engraçado de falar dessa reunião é que é o seguinte, eles tinham X opções, e dessas X opções eles escolheram o separador atual que não estava na discussão. Não, o interessante foi isso, né? Rolou a discussão, né? Porque, assim, o suporte namespace já estava sendo desenvolvido com dois pontos. Aí rolou a discussão. Falou, não, isso aqui tá muito confuso de ler. Você abre o código e você não sabe se é o separador de método estático ou se é o separador de namespace.
Aí mudaram, de repente, pra 3, 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Isso. Aí os caras falaram, não, meu, isso aqui tá muito porco, né, cara? Vamos ver direito como é que tem que funcionar isso aí. Aí entrou em votação. Aí ficou, acho que eram 4, né? O 2 pontos, 2 pontos, os 3, 2 pontos. Isso. A flechinha, efetivamente, para você chamar o método normal. Isso. E teve um momento também que foi 2 pontos, 2 pontos maior que, né? Pois é. Teve um surto psicótico que rolou aí, que tentaram empurrar esse separador. Teve inclusive 2 pontos e maior que. Teve inclusive a ideia dos caras de simplesmente botar um ponto como separador. Mas aí já estava começando a virar muito várzea. E no final das contas eles fecharam uma reunião interna onde participou aí meia dúzia de pessoas, que foram o Gregory, o Dimitri, a Steph Fox, o Derek, a Elizabeth, o Johannes, Andrei, Scott, Haynes, Magnusson e o Lucas. E aí eles decidiram esses caras, que todos eles têm karma pro Source. E foi uma reunião fechada numa sala separada. E eles pegaram e decidiram que a melhor opção que tinha era escolher algum separador que não tivesse sido em utilização até o momento. Que aí chegou e viraram que era o backslash. Foi realmente interessante. De uma lista de opções saiu um que não tinha nada a ver. Olha só, detalhe, quais eram os separadores e quais foram os critérios que eles adotaram dentro da reunião internamente, né? Eles tinham o backslash, 2 asterisco, 2 acento circunflexo, 2 porcentagem, 2 pontos maior que, 2 pontos e fecha parênteses, ou 3 2 pontos. Nossa, mãe. Só tinha seletor bom também, né? É que essa é uma discussão passada, mas assim como o pessoal... gerou muito flame, né, cara? O negócio ficou bem desagradável. O negócio se estendeu por mais de 6 meses, não se estendeu não, Guilherme? Isso, foi praticamente um ano de discussão. A tentativa que eles tiveram de botar no ar pela primeira vez, que foi inclusive no PHP 5.2, foi uma tentativa extremamente desastrosa. Eu não estava tão envolvido na parte de internals naquela época, mas pelo que eu já estava lendo, que eu já assinava a lista de desenvolvimento interno do PHP, eu vi que foi uma tentativa muito desastrosa, nenhum dos testes passava praticamente. Os caras tiveram que simplesmente dropar tudo e deixar para uma ocasião futura. E aí o Gregory Beaver, que foi um dos caras que foi que tomou forma o suporte a namespace do PHP, ele trabalhou muito nesse troço. Acho que muitos créditos são merecidos a ele, graças desse suporte que a gente tem hoje. E essa discussão ela fechou efetivamente no dia 25 de outubro do ano passado, né? Isso, que foi quando o Lucas mandou um e-mail e falou, tá aqui, nós discutimos em RC fechado, só pessoas que tinham acessos ao karma pro source, convidamos as outras pessoas também, mas elas não puderam participar, e foi decidido entre a gente, tá aqui, foda-se todo mundo. Ninguém mais rela a mão nesse assunto. Inclusive, essa reunião, o texto dela tá todo online, toda essa reunião foi bem documentada. Vamos botar para vocês o link aí no post para todo mundo se inteirar aí sobre o assunto. Mas nem só de namespaces é feito o 5.3, né? A gente tem bastante coisa interessante aí que tá vindo, e eu acho que o Augusto pode falar muito bem de uma que ele tá empolgado, que são justamente os closures, as funções lambda e as funções anônimas. Cara, eu sempre fui fã, né? Eu sempre desenvolvi muito JavaScript, né? Sempre trabalhei muito com JavaScript, todas as aplicações que eu desenvolvi, e sempre gostei de fazer as coisas com a própria mão, né? E, cara, o poder do JavaScript não estão nas funções anônimas, né? Com certeza elas facilitam bastante o desenvolvimento, né? Hoje você consegue usar as funções anônimas do PHP, mas não é uma coisa muito confortável de você usar, nem de ler, né? Nem de mandar. Eu sei que o Guilherme já me pegou uma vez um belo código, fui olhar, de repente tinha um array map com create function,
com não sei o que mais dentro. Eu falei, meu Deus. É exatamente isso aí, cara. Usa um create function. Então, o Create Function era a nossa alternativa, né? Que a gente tinha para poder fazer toda essa parte de funções anônimas. Mas graças a Deus esse pessoal trabalhou nesse troço aí. A gente vai ter um array map que nós finalmente vamos poder passar uma lambda function ou uma função anônima lá para dentro e o negócio simplesmente vai fluir que nem água. Magicamente ele vai resolver e vai... Ô Augusto, exemplifica aí pro pessoal que não tá boiando aí, o que é um closure, o que é um lambda, essas funções. Dá um exemplo aí pra gente. A base de tudo é a função anônima, né? A função anônima, tipo, se você for parar para pensar, não é uma coisa muito difícil de imaginar. Toda função que você cria, você declara lá function, o nome dela, e os parênteses dos argumentos, abre o escopo e declara tudo que ela tem que fazer dentro, as ações dela. A função anônima, ela é um recurso que permite você omitir o nome da função. Você não precisa declarar a função com nome, né? Você declara function e já começa a declarar os argumentos ali direto. Isso é quando você vê, por exemplo, no JavaScript, que você tem um objeto, você digita uma propriedade e fala que a propriedade é igual function, abre e fecha parênteses e segue em frente. Um negócio que eu acho que a gente pode usar de exemplo, né? Para todo o pessoal entender, todas as bibliotecas Ajax. Elas usam o quê? Você vai lá, declara o request lá, por exemplo, a jQuery, o $.post, por exemplo, o .ajax, passa os parâmetros e declara uma função que eles chamam de callback, que vai receber o request e tratar. Aquilo lá é uma função anônima, né? É uma função que serve só para aquele caso, mas você não precisa declarar ela fora daquele escopo, o que atrapalha a leitura, né? Nesse caso, como ela é usada só ali, você não precisa declarar ela fora e chamar só o nome dela lá dentro. Você declara ela inteira ali e acabou. Ela morre ali, começa e morre ali. É o que a gente vê muito, por exemplo, aquele onload, on isso, on aquilo, que você já declara ali dentro uma função. Você não precisa chamar uma função externa, você pode já declarar ali dentro. E a possibilidade de você definir uma função anônima e instanciá-la numa variável é a melhor coisa que você tem. E você simplesmente sai usando a variável como se fosse uma função. Isso aí permite hoje, por exemplo, a gente criar classe PHP do mesmo jeito que a gente cria classe no JavaScript, né? Não com JSON, igual a gente cria no JavaScript. Mas você cria uma classe, por exemplo, e dentro do construct dela você vai declarando argumento e colocando igual function tal. Manda brasa. Inclusive, você pode declarar uma propriedade nova já no objeto. Você instanciou uma classe, tem um objeto, dá lá o objeto, um atributo igual a function, pronto, aquele objeto vai passar a ter aquela função ali dentro. Isso pode levar a sua classe a um ponto bem extremo, né? Porque você começa a ter alguma coisa mais ilegível no seu código. Porque você consegue declarar uma classe onde tem várias propriedades e dentro do construtor você define as funções. E aí você fica meio na dúvida se aquilo lá são realmente métodos ou propriedades, porque ela foge um pouco do seu contexto, né? Não, foge completamente, né, cara? Mas é aquilo lá, isso é uma possibilidade, né? Ninguém aqui tá falando que vocês deveriam usar as coisas desse jeito. Não, aliás, se algum dia eu ver um código assim, eu mato um. Até o dia que você chegar armado, né? Até o dia que eu chegar armado, eu quero tudo. Assim. Cara, é sempre aquela máxima, bicho. Eu não sei quem falou isso, mas quem falou isso é um gênio. Você tem que desenvolver as coisas você tem que desenvolver as coisas como se um cara que fosse ler seu código fosse um serial killer que saiba onde você mora, entendeu? Então, no caso eu conheço o serial killer e ele tá fazendo parte do podcast. Não, gente, quem? Oi? Eu vou te mostrar o código do Guilherme, viu? Então, hoje eu passei hoje eu escrevi um código, né? Eu já tinha escrito código há um mês atrás, hoje eu parei para dar uma olhadinha, eu passei quase 1 hora para entender o que eu tinha feito. Eu devia estar bêbado a hora que eu fiz, mas tá lá, entendeu? E o negócio funciona. Ah, cara, funcionar não é parâmetro, né, cara? Funcionar até o Windows funciona. Veja bem, eu posso me abster da resposta?
Outra coisa interessante que eles mudaram, e esse aqui eu confesso que eu até hoje não entendi, foi o operador ternário, né? Que agora é aquele interrogação 2 pontos. Não, eles não mudaram. É uma outra implementação. Eles aperfeiçoaram, né? Porque justamente agora você... Por exemplo, quem conhece essa sintaxe ternária, você podia fazer por exemplo, variável igual, abre parênteses com uma condição dentro, interrogação, e aí uma opção verdadeira, 2 pontos, a opção falsa. Ou seja, é um if embutido dentro de uma expressão. E agora, com esse novo operador, interrogação 2 pontos, você pode, por exemplo, omitir, se eu não me engano, é o status true. O resultado, no caso de true, você omite. Você estaria só jogando um valor na variável se a condição falhasse. Na verdade, esse operador novo aí, que eu não sei o nome, esse interrogação 2 pontos, ele funciona, ele não avalia sempre se a condição é true, né? Ele é bem específico, na verdade. Ele é um atalho pro operador ternário. Você vai passar só 2 valores. Você atribui, né, uma variável igual a outra variável, interrogação 2 pontos, outro valor. Ele vai avaliar se aquela variável existe. Se ela existir, ele vai atribuir o valor dela. Se ela não existir, ele vai atribuir o segundo valor. Isso, exatamente. Eu vou ficar devendo o nome desse operador, que realmente eu não peguei ainda isso. Infelizmente a gente não tem mais o Rasmus para dar os nomes brilhantes às coisas, né? Que nem o Pama, Não, esse daí foi o Ziv que deu, o Andy e o Ziv. É os iraquianos, filha da porra. Aqueles iraquianos de Israel, né? É tudo na mesma live, é tudo a mesma coisa. Eu acho que só para mencionar uma coisinha na parte de Lambda, Clojure e as funções anônimas, tem um suporte assim que vai ser surreal, se você for comparar, que eles introduziram agora no 5.3, que é uma funçãozinha chamada invoke. Não sei se vocês já ficaram sabendo. Invoke. Invoke eu não fiquei sabendo não, cara. Então, invoke é mais ou menos o seguinte: você tem a possibilidade de chamar a classe que você acabou de instanciar como se ela fosse uma função. Ou seja, você faz lá, variável igual a new foo, sei lá, tipo, minha classe. E aí você chama essa variável, você chama ela como se ela fosse um método, uma função anônima. E ele vai executar esse método __ invoke. E aí você faz você bem entender lá dentro, entendeu? É um método mágico, então. É um método mágico. Sim. O método mágico, na verdade, você vai usar a variável com uma função. Então você pode passar os parâmetros com uma variável, que é uma coisa bem surreal. Cara, interessante, velho. Tem suas aplicações, sim. Sim, tudo isso tem, né? Tudo isso, querendo ou não, tudo isso vem lá do lado do pessoal do Java, do C-Hash, né? São todas coisas que estão sendo importadas, também que são coisas que crescem a linguagem e permitem fazer operações muito mais complexas, né? Uma coisa que eu vou usar bastante é esse operador novo aí, cara, interrogação 2 pontos. Todo dia. Agora, eu acho que uma das coisas que mais que recebeu uma atenção especial, eu acho que vai mexer bastante com a cabeça de todo mundo, é justamente a SPL, né? A SPL teve um trabalho aí monstruoso em cima dela. A SPL teve o primeiro trabalho monstruoso no 5, né, cara? Mas uma coisa que me surpreende é que o pessoal meio que negligencia ela, né? Eu não sei lá fora, mas aqui no Brasil, cara, é muito difícil saber gente que conhece. O pessoal não ouviu falar dela, cara. Simplesmente não sabe da existência dela. Pois é por questão de documentação. Não existia documentação até então para ela que não fosse a documentação feita do Marcos. E ele tem trabalhado bastante nesse troço. Ele, inclusive, ele, juntamente com outros aí, começaram a divulgar novas classes. O Etienne, também teve o Haynes. Eles trabalharam aí na SPL Object Storage, SPL Int, que aí eu até quero comentar um pouquinho mais a respeito disso daí. Comentaram todas as implementações de fila que agora vão entrar no PHP. O Double Linked, né? A Double Linked List, teve também a Priority Queue, a SPL Queue, efetivamente, também.
Mas, só voltando um pouquinho, essa parte da SPL Int e associados aí, que é SPL Int, SPL Float, SPL String e SPL Array, se eu não me engano. SPL Bool também. Nada mais é do que são classes da SPL que você vai começar a ter a possibilidade de um typecast dentro do seu código e gerar variáveis que só possam ser daquele determinado valor. Seria a mesma coisa do Java, do C, onde você tipifica a sua variável. Você fala... Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Você, por exemplo, quando você declara um método, uma função, você especifica lá nos argumentos que determinada variável ela tem que ser de determinado tipo, né? Isso a gente chama de type hint. Só que por limitação de língua... Isso, mas que é diferente. Eu sei, calma. Vamos lá, calma. Só que por limitação da linguagem, você não consegue especificar type hint para coisas que não sejam classes, para coisas que não sejam objetos. Você só consegue especificar para type hint de classe e array especificamente. Exatamente. Isso, só que a gente está indo um passo além, né? O type hint é uma coisa, mas por exemplo, fazendo um type hint numa função e chamando essa função, passando um dado errado, eu não consigo capturar esse erro. Usando essas novas classes, que realmente são classes, são typecasts, justamente para fazer o cast do tipo, o erro é jogado através de uma exception, então você pode estar tratando esse erro. E não só explodindo o PHP, como acontece hoje com o type hint. Não, concordo. Você leva o negócio para outro nível, para um nível realmente de O. Exatamente. E não é um nível que ninguém nunca viu antes. Eu já trabalhei uma vez com uma biblioteca que trabalhava em cima do SimpleDB da Amazon. O Guilherme também trabalhou com ela. E justamente a gente criou classes justamente para você ter esse controle sobre o que era um int, o que era uma string, porque você tinha um monte de tarefa que você tinha que fazer em cima disso para estar jogando isso lá pro SimpleDB. Então, a gente está trazendo uma novidade que muita gente reclama, né, que o PHP não tem tipagem, isso é uma linguagem fraca, mas também é uma grande ferramenta, né, é uma forma muito mais fácil de se trabalhar. O problema todo é que o que você disse, né, era o que eu ia ressaltar. Nada te impedia de criar lá uma classe integer, uma classe boolean e trabalhar com elas. Só que isso era local do seu projeto, né, cara? Agora você tem um negócio que é mesmo do PHP. Sim. E a partir do 5.3, vale mencionar, a SPL ela não pode ser mais desabilitada. Exatamente. Exatamente, ela vai entrar agora como padrão, que eu acho que é sensacional. Demorou, quem né, não cara? conhece a SPL, vamos botar o link da SPL aí no post para vocês, dá uma entrada lá, lê, porque tem muita coisa interessante na SPL. Inclusive overloading de autoloader, que são coisas extremamente úteis para quem trabalha hoje com muitas classes. Então dá uma lida aí na SPL, porque vale a pena. Eu acho que inclusive mais para frente a gente tenta focar um pouco mais nela. Isso. Uma implementação, outra implementação nova, né, da SPL, que eu tô bem ansioso por ela, né? Aliás, eu espero ela desde a 5.2, que eu achei que ela ia sair no 5.2, mas o Marcos deu uma atrasada nela, que é a SPL Fast Array. A SPL ela possibilita você a transformar uma classe num elemento iterável, né? Ou seja, você vai conseguir usar ela dentro de um for each, por exemplo. Vai conseguir trabalhar com ela como se fosse um array, normalmente. E a SPL já implementava isso. O SPL Fast Array, ele leva isso num nível que, simplesmente dizendo, o SPL Fast Array é mais rápido que o array built-in do PHP, cara. Pois é, diz que o ganho de performance desses caras aí varia de 10% a 30%. Mas a ideia primordial desses caras é que o Fast Array, além dele simplesmente ignorar os índices que não são numéricos, ele tem um tamanho fixo. Ou seja, ele consegue, internamente, eu vou passar para o lado mais interno, ele não precisa fazer um hashing e não precisa fazer uma armazenagem de memória contínua. Eu acho que essa é a principal vantagem que você tem na utilização desse cara, porque o ganho de performance que você tem, só de evitar fazendo hashing de valores,
é a melhor coisa que você tem do lado do PHP. Não, cara, e é mesmo, o ganho de performance que o Guilherme mencionou é válido, é monstruoso. Eu fiz um teste da SPL Fast Array aqui e o ganho foi mais ou menos de 23% mesmo, 23% a 25%. Eu fiquei bem impressionado. E comparando isso, não com a implementação do SPL Array Object, né? Comparando com a implementação de Array mesmo, cara, do próprio PHP. E não só isso, né, cara? O PHP 5.3 como um todo, ele tá muito mais rápido que o 5.2. O ganho de performance foi significativo. O que a gente já vem acompanhando desde a versão 5, né? Os saltos de performance estão sendo enormes. Essas são as diretivas otimizadas para o compilador que ele está usando. Então, isso daí já facilita muito. Lógico que a gente tem novas melhorias na parte do Send Engine que estão facilitando muito. Por exemplo, eles tiraram várias condições para checagem de parâmetros, se o parâmetro não existe e tudo mais. Eles deram uma simplificada monstruosa nisso daí, que, claro, pode parecer mínimo, 1/1000º de segundo, mas que se você for checar em todas as chamadas de funções que você tem em toda a sua aplicação, ela começa a fazer um pouquinho de diferença. De centavo em centavo, a gente fica rico, né? Então, o mesmo vale para performance. Se você tem uma coisa que demora 0,00001, mas você chama isso um quasilhão de vezes, isso já começa a virar um número substancial. Você já começa a ver um delay na performance da sua aplicação. Pois é. Se você tem isso chamado... Multiplica isso pelo número de chamadas, né? O negócio já deixa de virar 0.001 aí. A coisa já começa a ficar pesada. Agora, outra coisa que eu gostei de ver que entrou nessa versão agora é justamente a parte de data, né? O objeto datetime. Finalmente a gente tem um objeto, se Deus quiser a documentação dele agora também vai melhorar, mas um objeto para a gente trabalhar com datas de forma mais tranquila dentro do... Melhorar não, né? Vai passar a existir, né? Ele já existe hoje, mas tá bem... É um limbo, assim, ninguém não tem documentação. A única pessoa que eu sei que sabe usar esse objeto hoje é justamente o cara que escreveu o livro sobre esse objeto, que é o Derek Griffiths. E foi o cara que criou, né? O Derek foi o cara que criou. Exatamente. E ele lançou o livro dele, inclusive recentemente. Eu estou esperando chegar o meu semana que vem, eu acho, o Guilherme também. Eu comprei também. O meu eu já comprei. E eu acho que é um livro que vai valer a pena, né? Porque ele vai falar bastante sobre trabalhar com datas no PHP. A gente vai botar o link aí para vocês. Agora, é interessante que agora a gente tem funções para tratar datas, né? Então, fazer a diferença entre datas, adicionar, subtrair. Quem já mexeu com data sabe que a única forma que a gente tinha de fazer isso no passado era transformar tudo em timestamp, diminuir um do outro e aí dividindo, né? Segundo, minuto, hora, até chegar na medida que você queria. Inclusive adicionar a data, né? Na verdade, é bem comum, né? Uma coisa que você vê no desenvolvimento do PHP é o seguinte, a gente tem... Quem trabalha com PHP sempre criou, né, cara? Uma classe de banco de dados, uma classe de abstração de banco de dados e uma classe para trabalhar com data, cara. E uma classe de utilidades, né? Que tinha o canivete. O Chuck Norris, eu faço tudo, cara. Mas, e é interessante ver isso, cara. Versão para versão, a gente está tendo todas essas utilidades built-in no próprio PHP, né, cara? Sim, cada vez mais as coisas estão saindo do nível de classes e virando coisas realmente feitas lá na base no C, extensões, e isso vai ressaltar para vocês que isso é um ganho de performance enorme. Quanto mais código você tira do PHP e joga para dentro do C, a performance cresce bastante com isso. Eu acho interessante que eles estão partindo agora para um lado mais orientado a objeto. Você pode ver, a título de curiosidade, a PDO, agora MySQL, ND, você tem também. Você tem a possibilidade da nova classe de trabalhar com data. Eles estão partindo para um lado mais orientado a objeto internamente. Isso é muito bom para forçar com que o pessoal trabalhe da forma como tem que ser trabalhado, né? Esse é o intuito do negócio, né, cara? Objetos estão aí, não vamos negligenciá-los, né?
Isso, e outra coisa muito importante a gente citar aqui nessas novas features e melhorias é que o PHP ganhou finalmente o seu lixeiro, né? Ah, cara, demorou, né? Mas eu nunca esperei isso, cara. Eu nunca nem sonhei com isso aí, mas na minha época de Pascal... isso aí. O Garbage Collector agora entrou. Pô, você tá falando Garbage Collector, pô. Esse é o lixeiro. Que outro lixeiro você conhece? Eu tava pensando em lixo, literalmente. Eu achei que era um suporte chamado GoTo. Eu também, cara. Não, GoTo não existe. GoTo não existe. Pô, você acha que Pascal vai ter Garbage Collector, bicho? Não, mas essa implementação, que foi um Google Summer of Code do ano passado, inclusive, putz, grila, eu posso falar pra vocês assim, é o trabalho que caiu do céu. Principalmente eu que trabalho no Doctrine, que é um projeto que tem várias referências cíclicas, é a melhor coisa do mundo. Eu posso falar pra vocês que eu nunca vi a melhor coisa, tipo, é o Deus sobre a Terra, pra falar a verdade. A gente fez um teste rápido. Fox, né? Isso, é a Megan Fox. É a Megan Fox aqui na Terra. A gente fez um teste rápido, colocando algumas chamadas de função de Garbage Collector dentro do código do Doctrine em pontos cruciais pra gente. E nós vimos que, assim, reduziu no nosso test suite, que ele relativamente é um pouco grande, aí são mais de 500 test cases, com mais de 20 mil unit tests aí perdidos. A gente viu que a nossa unidade de teste passou do consumo de memória de quase 200 MB de RAM para uma ínfima quantidade de 70 MB. Numa chamadinha bem simples assim. Cara, é engraçado você ver isso, que quando a gente fala desse Garbage Collector, da melhora do Garbage Collector, ele não é uma melhora do sistema como um todo, é simplesmente essa implementação de achar referência cíclica e remover quando não estiver mais sendo usada, né? E é engraçado que isso não era percebido antes porque ninguém trabalhava muito com objeto, né, cara? Antes do PHP 5 a gente não tinha muito esse problema de referência, de trabalhar com referência as coisas. Aí com o 5 esse problema veio à tona. O 5 trouxe a orientação ao objeto e o mundo PHP, graças a Deus, viu a luz e tá todo mundo seguindo nessa direção, né? Vamos ver. Infelizmente, a gente ainda tem que cooperar com algumas coisas que são incluídas no código, como é o caso do GoTo, que foi implementado justamente para algumas empresas bem antigas aí que precisam usar isso internamente, porque o trabalho é estruturado e tal, mas, enfim, vamos pular isso. Eu acho que com isso a gente viu que também é interessante falar para vocês que estão hoje trabalhando com variáveis e tudo mais e trabalhando com PHP, que a gente agora tem algumas palavrinhas a mais que você não vai poder usar, né? Não, mas peraí. Antes de continuar, eu acho que é válido explicar o que é referência cíclica. Com certeza. Justo. Será que o Guilherme consegue explicar essa porra toda aí? Mas se não puder, eu paro de usar o Doctrine, hein? Cara. Digamos que é o seguinte, vamos ver se eu sei o que é, né? É mais ou menos quando você tem um objeto que ele faz referência, um objeto A que faz referência para um objeto B que faz referência para um objeto C, que o objeto C faz referência para o A. Ou seja, você criou um círculo de referências entre os três objetos e no fato de você destruir o objeto A, as referências do objeto B e C, elas continuam referenciando o objeto A e ele não sai da memória em momento algum. Mesmo que você mate todos os objetos, eles vão ser efetivamente excluídos da memória e a memória vai ser reutilizada. Na realidade, Isso. É alguma coisa que o Java era há alguns 3, 4 anos atrás e que o pessoal teimava em falar que era mentira. Exato. Cara, é que nem quando você trai mulher, né, bicho? Você nega até morrer, cara. Nega até morrer. É que nem o GoTo, bicho. Nega até morrer que essa porra existe. Nega até morrer. Eu me recuso a falar sobre isso. E vale citar aí, então, que justamente essa é uma das palavras que você não pode mais usar, né? O GoTo, a palavra namespace. Closure. O closure
também, que agora é uma classe reservada, né? É. Uma classe de closure. Você não pode declarar nenhuma classe com o nome closure mais. Exatamente. Então isso aí mudou. E eu acho que, falando então também, por exemplo, da static, né? Também que é outra palavra-chave que já era, mas agora vai ser usada um pouco diferente. Finalmente temos late static binding. Pois é. Finalmente, cara. Que Finalmente. facilita a vida de muita gente. Eu já chorei dias a fio por causa disso, de você declarar uma função que você quer que esteja lá na sua classe, e as classes que herdam eram para estar puxando de lá, mas rola um late static binding ali que não existe, e com isso você nunca consegue descobrir qual é a classe que realmente está chamando a parada. Isso. Esse late static binding é o problema mais filha da p que pega petinha, né, cara? Vou tentar explicar resumidamente como é que é o problema do late static binding. Vamos supor que você tem uma classe bind, bicho. Não, o problema existe ainda, dependendo do nome. Vamos supor que você tem uma classe A lá, a classe foo, vai. A classe foo tem o método hello e o método word. O método hello vai dar um echo hello e o método word vai dar um echo word. Os dois são estáticos, certo? Você declara uma classe bar que estende a classe foo e sobrescreve o método... Não, caguei, bicho. Caguei. Nossa, você tá viajando. Não, é isso aí mesmo. Viajando. Só que, por exemplo, o método... na classe bar, na classe foo, você tem o método hello e o método word. Dentro do método word, você chama estaticamente o método hello. Certo? Então, quando você chamar estaticamente lá foo, word, ele vai imprimir hello. Correto? Certo. Eu Agora vocês- posso fazer um parênteses a hora que você terminar? Faça o parênteses. Dá pra desenhar? Então, eu acho mais fácil botar o código ao invés de tentar ficar explicando, porque nem eu entendi mais nenhuma agora. É o full bar e alguma coisa de álcool aí no meio. Certo. Mas enfim, a gente bota aí no post. A gente bota o post um no exemplo código. disso aí, porque Mas basicamente, o problema reside que você, quando estende uma classe de outra classe, e essa classe possui método estático dentro dela, ela tem método que chama outro método estático, a classe que herdou ela vai usar os métodos estáticos e tudo mais, mas ele não consegue sobrescrever, né, os métodos novos. Ele acha que você está chamando sempre os métodos da classe pai, não da classe filha mesmo, que sobrescreveu os métodos. Inclusive as constantes mágicas, né? Underline class. Aliás, eu não sei se isso vai funcionar. Underline... Vai funcionar assim. eu não tô entendendo mais nada. Bom, vamos pular de assunto, vai. Vamos pular de assunto que até eu já me perdi já. Eu acho o seguinte, outras coisas que foram muito bem aceitas e que vão entrar agora na versão 5.3, primeiramente a sintaxe nowdoc, né, que é a derivada da eredoc, não sei se vocês já têm muita experiência com isso, que é a possibilidade de você definir trechos bem grandes de texto dentro de uma única variável. Ao invés de você ficar fazendo concatenação de string que nem idiota lá, você simplesmente cria uma sintaxe eredoc, define todo o texto que você quer, fecha a sintaxe e todo aquele texto vai fazer parte da variável. Esse é um conceito que já existia, mas que ele continuava fazendo substituição de variável. Então a sintaxe nowdoc, que a gente chama, é a mesma coisa que a eredoc, só que ele não faz a substituição de variável. É a mesma brincadeirinha de você utilizar aspas ou você utilizar apóstrofe para definir uma string. E outro suporte que também é muito interessante, que eu acho que até o pessoal ia passar batido e não lembrou, é o novo driver de MySQL que vai entrar a partir de agora, que é o MySQL Native Driver, que são as otimizações únicas e específicas do MySQL exportadas por PHP. Tanto é que esse driver está sendo tão bem aceito e foi relativamente muito bem implementado que eles estão considerando que esse vai ser o driver nativo quando você simplesmente chamar na sua compilação do PHP enable MySQL. Tá uma discussão do c... ainda,
não está nada decidido, mas é isso que acabou de entrar em pauta e o pessoal vai decidir ainda para a próxima versão, para RC3, se ele vai ser o default ou não. Mas só a título de curiosidade, o ganho de performance da MySQL NAD bate aí tranquilamente a fase dos 33% aí. Acho que outra coisa interessante também que está acontecendo aí foi a mudança da FileInfo, né? Que era uma extensão do Pickle e que agora vai estar nativamente instalada no PHP, que é uma extensão que todo mundo usa. A FileInfo, ela, principalmente para você pegar informações do arquivo de tamanho, tipo, MIME type e tudo mais, né? Ela é bastante usada e quem já instalou ela na mão sabe que é uma dor de cabeça que você tem que fazer um monte de coisa para ela estar funcionando, porque ela depende de algumas coisas do sistema operacional. Então, é bem interessante ela estar vindo para dentro e facilitando um pouco essa instalação, né? Pois é. A outra parte interessante foi a hora que eles simplesmente pegaram e droparam completamente a sintaxe de expressão regular POSIX de dentro do PHP. E a partir de agora Exatamente. a partir de agora a gente só tem o suporte às funções pcra, né? Que exatamente, isso que eu ia falar. As funções ereg, né, foram todas deprecadas, né, do termo deprecated. Depreciadas, por favor. Depreciadas. Todas foram removidas do PHP e, bem, a gente tem a vantagem de performance nisso mais uma vez, né? Isso, as funções de expressão regular de POSIX, elas eram muito lentas comparadas com a pcra, né? A PCRE. PCRE, tá bom. E eles tiveram um esforço... Isso é só para o pessoal entender o que você está falando. E eles tiveram um esforço enorme para tirar todas as chamadas POSIX de dentro do código interno do PHP e, a partir de então, usar a equivalente em Pure Compatible. Agora, uma coisa interessante de se falar aqui, isso foi discussão várias vezes lá no trabalho já. O PHP ele inventou um novo termo, né? O pessoal diz que só eu que fico inventando palavra aí o tempo todo. Agora o PHP inventou a andepreciação. Isso foi foda. Porque eles pegaram a função isA, né? Que tinha sido deprecada ou depreciada um tempo atrás aí, e simplesmente na declaração do release do changelog lá, estava mostrando que a função foi undepreciada. Ou seja, ela vai voltar para dentro do PHP e isso rendeu piadas para todo lado já no trabalho. A vantagem que eles tiveram para fazer isso é que a Instance Off não era capaz de lidar efetivamente com boa parte do suporte a namespace. Então eles tiveram que depreciar eu também invento termos, tá? Depreciar a função para poder ter todo o suporte possível e imaginável que eles já tinham imaginado para namespace. Aí fica essa zona, mas tudo bem, a gente aceita, a gente gosta da linguagem. Então... E quando que a ISA saiu? Quando lançou o 5, né, cara? Quando saiu o Instance Off, eles tiraram, né? Pois é. Exatamente, foi logo no comecinho aí da linha 5. Só que, bem, outra coisa muito importante que eu acho que é difícil às vezes de você entender bem o que está acontecendo é justamente uma coisinha chamada FAR. Oh my God! Esse daí é a coisa... Eu acho que isso está aí para revolucionar o que a gente sabe de distribuição de pacotes PHP, de aplicações. Eu acho que agora a gente está entrando num jogo bem diferente. É um jogo de copiar o Java, cara. Exatamente. Quem não conhece... quem conhece o Java lembra muito bem dos pacotes chamados JAR, né? J-A-R. E o FAR nada mais é do que uma implementação similar ao FAR, ao JAR, só que FAR, né? P-H-A-R. Somente fazendo referência aí ao PHP. Quanto ao FAR, eu posso dizer que é Deus presente na Terra. E... Caralho. Pois imagina que todas as bibliotecas que você conhece, Zend, o próprio Doctrine, Propel, Eka,
e outras bibliotecas que são bem conhecidas aí, eles podem distribuir um único arquivo, que é o arquivo .far, e você sai utilizando ele como se você tivesse total controle. Ao invés de você distribuir centenas de arquivos, você distribui um único arquivo, que é na realidade o seu zip, entre aspas, e dentro dele ele tem todo o código-fonte que você não necessariamente precisa abrir para demonstrar para as pessoas o que ele é. A origem... Exatamente, você não vai precisar ficar extraindo, né, esses arquivos. Não é um zip que você bota lá, extrai e começa a usar. Você deixa o arquivo do jeito que ele está paradinho lá. A origem do FAR, na realidade, é uma extensão da PER, que é o File Archive, e ele tinha uma ideia bem parecida com o que é o FAR hoje, que a ideia era você juntar um monte de códigos e ele te gerar um único que é o que você vai distribuir. E a ideia foi tão boa que o pessoal decidiu criar uma extensão interna. O Marcos, principalmente, e o Gregory também trabalharam em cima desse suporte. E hoje a gente tem um ganho de performance aí considerável utilizando o FAR. Ao contrário do que é o Java. Você tem ganho de performance com FAR? Tem ganho que varia de 10% a 20%. Então ele coloca o bytecode ali já direto. Eu não sei, eu não fiquei verificando a implementação interna do FAR, mas eu sei que eles fazem uma mágica lá e o negócio simplesmente vai mais rápido. Eu acho que a gente tem que dar uma pesquisada, descobrir qual é essa mágica, porque a gente falou isso em reunião no trabalho, eu até hoje não entendi como que você juntar tudo num lugar só faz ficar mais rápido, mas eu acho que a gente realmente tem que dar uma aprofundada nisso. Não deu tempo de aprofundar isso antes do cast, mas a gente pode estar olhando um pouco mais aí pra frente e ver se a gente descobre qual é essa mágica. Basta você ter na sua cabeça o seguinte: você pega todo o seu código, aí joga pro FAR, o FAR dá um talento no seu código aí e gera um arquivo único. Talento é importante, né? Ai, caramba. Mas, deixa eu fazer uma pergunta interessante. O FAR vai passar a ser built-in do PHP agora, então? Então, fizeram uma votação e eu não consigo lembrar assim, exatamente quantos votantes foram, mas eu acho que foi algo em torno de 30 votantes. E teve um voto contra, 2 votos nulo e o resto foi todos a favor de que fosse built-in. Aê? Eu acho que não tem pra que a gente tá segurando isso. O consenso voltando à comunidade, cara. Pois claro. Agora, outra coisa interessante que a gente pode ver aí nesse novo release algumas mudanças pequenas em funções que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, no vardump. Para quem mexe muito com objeto hoje e dá um vardump no objeto para ver como é que tá, você vê que suas propriedades privadas ficam privadas, né? E esse vardump agora vai vir mega poderoso. Ele vai, inclusive, estar cuspindo para fora os valores de propriedades privadas. Cuspir para dentro é foda, né, cara? Não rola, né? Mas é uma coisa assim, é perigoso por um lado, mas também ajuda bastante no desenvolvimento por outro. Cara, não é perigoso, né, velho? Pô. Só voltando um pouquinho ao assunto, a ideia do FAR Enabled, eu fiz uma contagem rápida aqui, foram 22 votos a favor, foi 1, 2, 3 votos contra e 1, 2, 3, 4 votos nulo. Tá vendo? É porque você não chegou lá com a calma manso. Pois é, eu votei nessa e eu na época eu coloquei que eu era neutro. Nem vota, cara. Devia apanhar, entendeu? Devia apanhar. Pois é. Agora, outra coisa que tá entrando aí, cara, eu não sei porque isso nunca aconteceu antes, velho. A função Session Start, quando dava algum problema, ela cuspia o ON e tudo pra cada canto e ficava por isso, né? O Readers Already Sent, velho. E agora finalmente ela vai retornar false. Você vai poder tratar erros. Isso é uma coisa maravilhosa. Bastante. Sem contar que a gente teve aí um monte de coisa, né? Uma coisa que mudou bastante agora foi justamente as classes de Reflection, né?
Eu posso falar para vocês que o Doctrine 2.0 depende muito de Reflection a partir de então. A gente usa principalmente um método que eles implementaram recentemente chamado Set Accessible, que é assim, é que nem o GoTo, eu vou falar um pouquinho até mais baixo, assim, ó, é que nem o GoTo, que permite que vocês alterem propriedades privadas de uma classe usando o Reflection. E não é um bug isso. Que é um perigo também. Que também é um perigo. Meu Deus Pois é. do céu. Basta que você faça o Reflection Class de uma classe qualquer que tenha uma propriedade privada. Você recupera o Reflection Property de dentro dessa classe, que é a sua propriedade privada, e define para ela Set Accessible True. E a partir de então você pode setar um valor para dentro dela. Ou seja, private pra quê, né? Pois é. Pegar logo tudo public e vambora, né, velho? Pois é. A gente, eu vou até puxar um pouquinho, fazer um gancho aí da parte do Doctrine. A gente depende muito disso, porque a partir de então, nós começamos a setar todas as nossas propriedades como se elas fossem Reflection Properties. Então, a versão nova do Doctrine, ela vai depender muito desse método, porque a partir de então você não vai ter mais que implementar classes e definir as suas propriedades como se fossem métodos, que é o que a gente faz hoje, através de métodos, e elas vão se tornar simples value objects. Quem não souber, pesquisa padrão de projeto que está precisando, e você vai poder usar ela tranquilamente. É só fazendo parênteses assim. É muito importante isso. Eu acho que dá para ver claramente as melhorias do PHP 5.3, o que elas vão ter de efeito nos frameworks, né, que são a base do nosso trabalho hoje, tiram esse tanto de carga de cima da gente. Então, só pelo exemplo do Doctrine, a gente vê que isso aí está melhorando pra caramba pra gente. Vai facilitar muito a vida de quem programa e de quem faz os frameworks, tornando eles cada vez mais poderosos, né? Cara, aliás, mais um parênteses aí, o ganho de performance que o Doctrine tem em cada versão é de assustar, né, cara? Porque quando ele saiu, ele era uma bela de uma carroça, velho. Na realidade, a gente tem tentado trabalhar para reduzir ainda mais o consumo de memória, mas tá difícil agora, hein? Tem muita coisa dentro dele e a gente não pode simplesmente jogar tudo fora para melhorar a performance. Então foi por conta disso que nós iniciamos a codificação da versão 2.0, que está previsto para sair o primeiro alpha no dia 1º de setembro. Eu já estou lançando isso como oficial. Em primeira mão no PHP SPcast. Pois é. Dia 1º de setembro vai sair a primeira versão do Doctrine 2.0. Com suporte a annotations, eu já vou falar para vocês. Vocês declaram classes através de annotations, como é efetivamente no Hibernate do Java. E nós desacoplamos quase tudo do core do Doctrine. Tudo agora vai ser disponível através de extensões, que nós vamos criar toda uma praia aí para os usuários poderem fazer as contribuições de plugins e extensões. Então, tudo que a gente conhece hoje como comportamentos no Doctrine, que é, por exemplo, você ter a possibilidade de apagar um registro e ele jamais sumir da base, mas ele sumir efetivamente quando você faz consultas, que é o que a gente chama de soft delete, ela vai se tornar uma extensão do Doctrine e não mais vai ser parte da base de código do Doctrine. E com certeza eu acho que já faço o convite agora, você vai ter que voltar aí para falar com a gente um pouquinho sobre Doctrine ainda. Vamos gravar um podcast exclusivo para o Doctrine, porque eu acho que ele está ganhando uma inércia muito grande aí no mercado e vale a pena a gente estar chamando a atenção para ele. Que o Doctrine é um RM bem feito, né, cara? Eu acho que foi o primeiro RM bem feito, cara. Porque se você for ver, tem o Propel e o Propel é baseado em outro, não é? O Propel era baseado num código do Apache. Eu tô tentando lembrar o nome e não vou conseguir lembrar agora. Eu esqueci, cara, o nome. Mas o Propel é baseado em outra coisa, cara. E o código dele é uma bela de uma zona, né, meu? Convenhamos, aquilo lá era uma porcaria sem tamanho. Eu sofri bons tempos com ele.
Vamos pular. Deixa ele pra lá. Deixa ele no passado. Outra coisa interessante, eu não sei quem tem contato com isso, mas a extensão INTL também entrou agora para dentro do PHP, né? Entrou para dentro, é uma maravilha. Ele entrou assim para dentro, literalmente interno, né? Isso. Bem lá no meio, assim, internamente. Cara. Meu, só pra citar lá que a gente citou no PHPSP um tempo atrás, um framework que o cara usou o cara criou um mini framework. O cara do Symfony, eu esqueci o nome do cara lá. O cara criou como brincadeira um framework bem pequeno que ele chamou de Twito, cara. O framework tem 140 caracteres e ele só usa coisa do PHP 5.3, né, pra poder funcionar. Foi... A grande piada que ninguém entendeu, né? Então, se eu não me engano, foi o Fabien que fez isso. Isso, Fabien, isso. Fabien Potentier é o escritor do Symfony Framework. Ele não só fez o Twito, que é o mini framework, como ele também criou uma classe de Dependency Injection, também em um tweet. Isso, ele lançou recentemente, eu vi esse segundo aí. Essa eu não vi, cara. Ele criou injeção de dependência. Isso na verdade foi uma grande piada para mostrar essas coisas novas do 5.3. Só que ninguém entendeu. Todo mundo levou o Twito a sério como se realmente fosse um framework. Ninguém entendia nada. Inclusive ele usa aquele operador que eu acabo de descobrir que ele não tem nome. Até na documentação ele é chamado como o operador interrogação dos pontos. Então eu acho que esse aí vai ser o nome dele daqui para frente. E só voltando um pouquinho ao assunto, porque enquanto vocês ficam batendo papo aí, vocês ficam fazendo essa salada, eu pesquiso as coisas, tá? O Propel é baseado no Apache Torque, que é uma solução de ORM para Java. Isso, Torque, exatamente. Cara, ninguém inventa nesse mundo, né, bicho? É foda. Nada. E não passa essa imagem pros outros. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. E não passa essa imagem pros outros não, viu, Guilherme? Você não pesquisa porra nenhuma, bicho. Você pesquisa fundo de garrafa só, velho. É que eu já fiz toda a pesquisa antes. Né? Tanto que o Guilherme ele não vai mais para evento nenhum de PHP, né? Ele só vai para PHP Pinga após o evento. Então, eu tô pensando, eu vou estar presente agora no evento de Santa Catarina, agora no final do mês, né? E PHPSC, gostaria de agradecer ao Silvano, aí, deixando bem público aí, que me fez o convite. Eu vou estar lá falando sobre Doctrine, claro, mas eu não sei, porque eu já vou um dia antes para participar de uma balada, vou chegar para uma balada lá. Então a palestra no dia seguinte, que vai ser logo cedo, eu não sei como é que vai, a quantas vai ser, mas... Aquilo assim, você não sabe se o palestrante vai aparecer, né, cara? Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Vai dar merda. Ai, cara. Com certeza. Pô, cara, desde que você... Isso não vai prestar, Desde né? que você não termine os slides no meio da balada, acho que tá valendo. Veja bem. Mas diz uma coisa aí, ô Guilherme. Ah. Dê uma informação pra gente aí de exclusiva aqui do PHPCast. Você vai ouvir aqui primeiro qual vai ser a cor da gravata que você vai usar. Eu não sei, eu tô pensando em com uma gravata branca Sensacional. e com uma camisa preta. Então, uma camisa preta, uma calça preta e uma gravata branca. Maravilha. Quem não conhece o Guilherme aqui, quem nunca foi numa palestra dele, você identifica o Guilherme facilmente no evento. É assim, no primeiro dia que ele não vai dar palestra, ele tá lá com a camiseta rasgada, uns jeans velho, parecendo... Não, agora ele tá com jeans velho e a camiseta Doctrine, cara. Exatamente, a camiseta do Doctrine sempre agora. Lógico. Exatamente. Aí no dia que ele vai dar a palestra dele, esse cara me aparece de pé até cabeça, de terno, sapato italiano, uma gravata mais cheguei impossível. É fácil, todo evento é desse jeito, você bater lá e descobrir. Então, na realidade isso daí é uma forma de você adquirir respeito do público pra eles não ficar fazendo várzea, que nem você faz nas palestras, né? Fica conversando pra caralho, fazendo a p toda. Não, depois você vê um cara dar uma palestra assim,
meio deitado, sacudindo o microfone, né? Um cara com cara meio de bêbado, assim, eu não sei, eu não lembro o nome dele direito. Eu acho que começa com... Um tal de... Eu acho que começa com Marcelo e termina com Araújo. É mais ou menos por aí. Cara, Marcelo Araújo é foda, é uma figura, velho. O cara é... Só meu, tem figura nessa O que é comunidade. foda, bicho? O cara é bom, velho. Só fechando aqui o assunto do 5.3, pelo plano deles agora, daí pra frente, a gente vai ter um lançamento de release candidates a cada 2, 4 semanas, né? Então, o 3, o 4, até onde eles forem, e a gente está olhando aí para chegar numa versão estável perto de junho, julho, né? É isso? A intenção dos caras é lançarem o final do segundo semestre. Isso, que seria logo após a Test Fest, né? Que termina aí termina em junho. Pera aí. No final do segundo semestre, não, pô. Não, no meio do segundo semestre. A visão deles aqui é o segundo quadrante, né? O segundo quarto de 2009, que seria justamente ali, final de junho, julho. Que é justamente aonde encerra também a Test Fest. Então, isso é outra coisa que é muito importante sobre o 5.3, galera. Acho que vale a pena a gente mencionar isso. A Test Fest, que está chegando aqui pra gente aqui em São Paulo agora, está acontecendo pelo mundo inteiro e o code coverage do PHP está enorme, está acima de 60%. E isso é incrível, assim, é um dos releases mais bem testados da história do PHP. Justamente porque a comunidade está se tornando muito, muito mais ativa, né? Pois é. Isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Aliás, gostaria de convidar todo mundo para criar vergonha na cara e dar um help aí, dar um tapa aí na comunidade do PHP aí, que estamos precisando de ajuda, né? Verdade. Sempre precisa de gente, cara. Eu como não sei ser, eu me abstenho a instalar Release Candidate, Alpha Release e reportar bug. Já é um começo. Mas não é só isso, né? Sim, mas não é só... Você não saber ser não é nenhum perigo, até porque a parte de testes é tudo feito em PHP, que também você não precisa saber ser, você não precisa saber o código que está rodando para trás, você só precisa saber que uma função tem que retornar um valor. E não é só isso, a comunidade é muito mais, divulgar conhecimento, melhorar a qualidade dos desenvolvedores, dar palestra, fazer curso, escrever artigo, reunir o grupo local. Eu acho que tem muito mais coisa aí que qualquer um pode fazer. Ajudar na documentação, escrever as coisas no wiki, compilação. Exatamente. Pô, tradução também disso tudo. Pois é, tradução é uma parte que precisa muito recentemente. E não só do PHP, né? Dos frameworks também. Eu, por exemplo, eu ajudo a traduzir o OpenX, que é negócio de gerenciador de banners, né? E anúncios. Tem um pessoal lá também, o Zend Framework, está precisando de uma ajuda. Inclusive o Zend Framework Brasil está aí com alguns projetos que a gente pode estar tentando ajudar esse pessoal, né? Botar disponível para essas coisas. Pois é. Isso aí, contribuam, galera. Contribuam e vamos todo mundo, por favor, migrar assim que possível pro 5.3, né? Não vamos ficar vivendo de passado. Só para avacalhar um pouquinho, já que estão me atormentando aqui no Messenger ao mesmo tempo, porque já que a gente tá logado nessa p do Gtalk aqui, estão me enchendo o saco e mandaram mandar um oi pra galera do Cake PHP. Vocês vão tudo se tá? Um amigo meu chamado Renan Gonçalves veio me encher o saco aqui, falar pra eu que ele veio, você já fez não sei o que lá, já usou o PayPal, já fez não sei o que, já tô em reunião, tô gravando podcast, beleza então, manda um oi pra galera do Cake PHP, então tá aí o oi e é isso. Bom, então vamos aproveitar aí, vamos malhar um pouquinho do Renan, então. Quer aparecer no podcast, quer botar seu nome, então agora vamos lavar roupa suja. Quem sabe algum sujo dele aí? Velho, eu conheço esse cara, assim, da época de Adão, mais ou menos 2001, que esse cara foi moderador de um fórum que eu era administrador na época, chamado WM Online. Só fazia cagada. Só escrevia merda de JavaScript, só escrevia merda de PHP.
Não sei nem porque eu dei o cargo de moderador pra ele. Talvez porque ele lia pelo menos os posts, coisa que ninguém fazia lá. Essas coisas de operador, velho, só tem... Não, eu tava zoando, o Renan ajudou pra caralho naquela época lá, mas é lógico que eu não posso deixar de malhar o cara em público. Só porque ele ajudou, né? Ah, com certeza. Eu acho que Não quer dizer nada. o Renan tá aí organizando o evento de cake aqui em São Paulo, que a gente tem mais detalhes aí no post também, por exemplo. Então vale muito a pena a gente estar dando uma olhada nisso e justamente ele tá fazendo aquilo que a gente falou, né? Ele tá contribuindo, tá fazendo alguma coisa. Pois é. Troféu joinha pro Renan. Mandar um tchauzinho pra ele, ó. Tô mandando tchau, tá? Não, e outra, você que esse pessoal tudo que tá ouvindo, quem tá ouvindo aí, se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui, se a gente falou alguma besteira, gente, usa o e-mail aí do post, manda um e-mail pra gente, a gente vai ler esses e-mails aí durante os próximos podcasts. Então, não hesita, manda um e-mail pra gente, sugere assuntos, sugere convidados, e manda aí. Se a gente errou alguma coisa, pode jogar na nossa cara que a gente tá aqui pra isso. Pra aprender e pra xingar os outros, bicho. Claro, né? Xingar e beber, né? É isso aí. Se alguém quiser mandar vai tomar no c pra mim também, tá firmeza aí. Eu passo pro Domus aí meu e-mail aí. Se quiser mandar o telefone da irmã, tá valendo também, eu tô solteiro. Agora fudeu. Que perigo! Que perigo esse menino, meu Deus. Então, Guilherme, eu queria agradecer aí você ter participado aí com a gente. Eu acho que a gente escolheu uma pessoa bem informada sobre o que está acontecendo aí no PHP 5.3 e foi um bate-papo bem interessante. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade que vocês me deram aí de poder falar um pouquinho de palavrão fora do horário normal. mas foi uma boa conversa, eu acho que valeu a pena aí. E se vocês tiverem a fim de me convidar de novo, eu tô aí. Tô fazendo uma noite mesmo. Bom, então já que tá todo mundo se despedindo, eu vou aproveitar também, né, cara? Eu sou Augusto, eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Ai, cara. Então, beleza, galera. É isso aí e vamos seguir aí uma de sobrinhação. Peraí, gente. Gente, rapidinho. Enquanto vocês estão reclamando aí, eu vou só ligar pra encomendar uma pizza, porque demora uma meia hora aqui. Caraca. Detalhe que Pede lá. Detalhe que a pizzaria é na frente de casa, mas beleza. Demora meia hora, eu não sei como, mas demora. Vai lá, corre lá que a gente vai discutindo aqui. Não, eu vou falar com vocês na frente, vocês já vão até saber o que eu vou comer já. Maravilha. Eu vou... boa noite, eu gostaria de fazer uma encomenda de pizza. Meia. Ai, cara. Vai uma calabresa aí, Guilherme? Isso. Eu gostaria de uma Tá vendo? pizza... Só no PHPcast você consegue ouvir um cara pedindo pizza ao vivo. Uma pizza de frango catupiry, meia frango catupiry, meia carpaccio, E aí, pede a calabresa inteira. com borda Discutindo grossa aqui, e só azeitona verde. Isso é escuteu grossa, velho. Fudeu. Oi? É fresco ainda, né, velho? Não, só borda grossa. E azeitona verde. Ó, grossa com azeitona. Isso. O cara tá apanhando pra fazer o pedido. Isso. Pede usando closure aí, cara. Eu sou anônimo. Não, só isso. Quanto fica e quanto tempo demora?
Tá, traz troco pra 20. Faz um doce e um pizza. Quanto tempo demora? Agora dá. Ah, tá ok então. Valeu. Boa noite. Velho, o cara apanhou pra caralho pra anotar meu pedido. Também você pede com a bola. E azeitona verde, bicho. Você quer mudar o pedido dos caras, é foda, né, velho? Também é assim, os caras só mandam azeitona preta, ruim pra caralho, uma bostinha de nada, também vem uma. Aí você pede, quando você faz um pedido mais elaborado assim, os caras dão uma caprichada melhor, velho. Eu já aprendi já as manhas. Eu peço a pizza daqui 3 vezes por semana, porra. Só come isso na vida, né? Então. Ah, meu Deus.